Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para falarmos do nosso Flamengo. Espero que goste do vídeo e, por favor, deixe seu like e os seus comentários, que vai me ajudar bastante no meu vídeo, tá ok? E para não esquecer, saudações rubro-negras. Pois é, meus amigos. Hoje temos algumas coisinhas a mais para falar sobre o jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. É incrível o modo do Felipão comandar uma partida. Eu não posso garantir que ele tenha mandado bater nos jogadores, porque para falar isso eu precisaria estar lá perto e ter escutado ele falar. Mas foi um jogo horrível, um jogo truncado. E a gente estava vendo que os jogadores só queriam machucar o jogador do Flamengo. Não estava um jogo aberto. É claro, o Flamengo também não conseguia jogar, porque o que eles estavam tentando era amedrontar os jogadores. Dá a impressão até que o Everton Ribeiro ficou meio apavorado lá com tanto pontapé que estavam dando. Mas a visão deles era qual? Era mais o Arrascaeta, porque ele sabe que ele arma a jogada, e também atacando o Gabigol. O Gabigol porque sabe que ele é meio estourado, que ele é cabeça quente, e ele sabe que começar a dar muito pontapé, ele poderia esquentar, discutir e ser expulso. Essa era a ideia deles, né? E eu estava assistindo ontem à noite a live do Renato Maurício Prado, e eu fiquei impressionado com as informações que ele deu, das atitudes do Felipão, de mandar tirar a proteção de vidro que ficava atrás dos jogadores, a ideia dele também de mudar a colocação da nossa torcida. É claro, a gente entende perfeitamente que existe uma maneira de tentar parar o Flamengo. Porque o Flamengo pode até não jogar bem uma partida ou outra. Pode acontecer, pode até perder. Que ninguém tá livre de perder uma partida. Perder faz parte do jogo. Mas o que acontece? Os times, eles sabem de uma coisa. Eles sabem que o Flamengo é bom, que o Flamengo é difícil de ser vencido. Então eles vão usar de tudo quanto é maneira para tentar impedir que o Flamengo tenha um progresso e que consiga jogar. Porque se deixar jogar, o negócio fica meio perigoso. Mesmo assim, eu assisti o jogo, eu não vi o Atlético Paranaense jogando. Ele deu um chute a gol que o menino o Santos teve de fazer uma defesa. E do resto não deu mais nada. O Flamengo deu alguns chutes a gols e o Bento, o goleiro deles, é muito bom. Naturalmente pegou a bola, pegou algumas bolas difíceis. Agora o que fico meio aborrecido, eu sou fã incontestável do Gabigol. Acho que o Gabigol é um líder, é um ídolo nosso, eu tenho certeza disso. É um cara que não é bom ficar fora do jogo, porque ele apavora o pessoal fica com medo dele e tenta fazer alguma coisa. Agora o Gabigol, se ele fosse meu filho, ou se eu fosse treinador dele, e também tivesse a permissão de fazer, eu ia ter uma conversa com ele um pouco mais séria. Falar, Gabigol, você precisa treinar mais chute a gol. Pega como exemplo o Zico. O Zico, no tempo que jogava bola, acabava o treinamento e ele ficava treinando chute a gol. Ele ficava treinando, é só pesquisar, ou quem quiser fazer uma entrevista com ele, perguntar para o Zico. Ele ficava chutando muito, mas muito mesmo, para ter aquela destreza, aquela técnica apurada de ver a direção do gol. Ontem, por exemplo, o gol do Pedro foi uma coisa espetacular, uma coisa que não se vê facilmente. É um gol de competência de um atacante que, na verdade, é um dos maiores atacantes, um dos maiores centroavantes que temos no Brasil. Tenho a impressão, não sei porque eu não estou na cabeça dele, eu tenho a impressão que o Tite dessa vez vai convocar o Pedro. Eu tenho a impressão que vai.
Por quê? Porque o Pedro é um centroavante que não se vê na seleção. Eu não sou muito fã de assistir jogo da seleção, porque é, a seleção é, para mim, né, porque eu sou das antigas, a seleção é uma seleção estrangeira, porque os jogadores estão tudo lá, ninguém está aqui. Então, para mim, perdeu um pouco a graça. Não tem nada a ver com ser patriota ou não. A seleção não é a pátria. A seleção é uma seleção de futebol que representa o Brasil. Ela tem que ser bem representada, a começar pelos seus diretores, pelos seus dirigentes, e também pelo técnico e pelos jogadores. Tem que ser uma comissão técnica muito bem formada para defender as cores do Brasil. Mas não quer dizer com isso que um torcedor que não gosta de assistir o jogo da seleção, não quer dizer que ele não seja patriota, não quer dizer que ele não seja um brasileiro que não gosta de seu país. Nada a ver. Eu não gosto do estilo de jogo do Tite. Eu não sou crítico, porque eu não tenho a competência para dirigir uma seleção brasileira. Mas eu falo como torcedor, eu não gosto do estilo de jogo dele, eu não gosto dos jogadores que ele convoca, né? Eu entendo que a seleção perdeu muito, ela virou muito uma seleção europeia, deixou de ser uma seleção brasileira. Os jogadores daqui perderam o direito de jogar, sei lá, é o modo de eu falar. Então, para mim, perdeu um pouco a graça. Eu, na verdade, não vou torcer contra a seleção. Na verdade, não vou nem torcer, mas contra eu não vou torcer. Que ganhe lá quem merecer. Eu acho que nossa seleção brasileira está muito abaixo do nível do estrangeiro. Por quê? Eu sou daquela época em que a seleção brasileira, 58, 70, mostrava ao estrangeiro o que o brasileiro tinha no pé. Entendeu? A destreza nossa, a competência, a capacidade, a técnica. Isso fazia com que o mundo inteiro vibrasse com a nossa seleção. Hoje o que acontece? Hoje simplesmente nós mandamos nossos melhores jogadores jogar no estrangeiro e eles pegaram o ritmo deles e a seleção pega os jogadores que estão acostumados a jogar na Europa. Então, acredito que tenha perdido a criação. A criação é muito importante. Eu vejo, por exemplo, o Neymar, para mim, se eu falar simplesmente de futebol, pelo pouco que eu entendo, eu acredito que o Neymar seja um bom jogador. Quanto a isso, no campo, jogo jogado, ele é um bom jogador. Não tem nem por onde, não posso garantir se é o melhor do mundo, porque eu não sou esse especialista. Mas eu acredito que o Neymar é um dos melhores jogadores brasileiros, na atualidade. Mas, se ele tem algum problema extracampo, não sou eu que vou julgar, porque eu não sou psicólogo da seleção, nem do PSG, e eu não sou analista de comportamento. Eu vejo no campo. No campo, ele é um bom jogador. Acho que é um dos melhores para a seleção, mas nós também temos jogador aqui bom. Nós temos jogador bons. Mas a preferência agora é quem joga lá no estrangeiro, mas isso aí tem que deixar para lá. O que nós vamos falar é do nosso Flamengo, que nós temos um dos melhores, hoje, um dos melhores elencos do Brasil. Quem vai gostar ou não vai gostar, paciência, eu não posso fazer com que todo mundo concorde com o que eu penso. Não penso isso por eu ser torcedor do Flamengo. Você, se pegar os comentaristas do Brasil inteiro e até do estrangeiro, eles falam que hoje o Flamengo é um dos maiores elencos que tem. É um elenco caríssimo, nós estamos correndo atrás de tudo. O Dorival veio, na minha opinião, no meu ver, o Dorival não é que nem falou o Mauro Pereira, ele falou que não é ele. O Dorival não faz o simples, o Dorival faz um treinamento e conseguiu fazer da equipe do Flamengo que a vontade deles voltarem a jogar. Se fosse simples, todos os outros técnicos teriam feito a mesma coisa que ele está fazendo. Vai perder? Claro, um dia vai perder. Vai dar alguma coisa errada? Pode dar alguma coisa errada. Agora, numa computação geral, o Dorival surpreendeu a todo mundo. Eu também fui um deles. Como o Dorival já tinha
sido treinador do Flamengo 2 vezes, eu pensei, caramba, não vai dar em nada. Mas me surpreendeu. E nós temos de bater palma para ele, porque ele conseguiu usar o útil ao agradável. Ou seja, ele acertou com a equipe, porque no pouco que eu entendo de futebol, os jogadores todos aceitaram o projeto dele, o modo dele jogar. Ele deu liberdade aos jogadores, colocou os jogadores nas posições que gostam de jogar. Eu sempre digo, eu joguei na várzea e eu gostava de jogar na minha posição. Eu não era um craque, mas naquela época tinha alfo direito, alfo esquerdo, eu jogava como alfo esquerdo. Se me colocasse como centroavante, aí que as coisas não iam dar certo mesmo. Se me colocasse para o lado direito, aí que derrubou tudo. Então, eu entendo perfeitamente uma questão prática que o jogador gosta de jogar em sua posição. Aqueles que ficam inventando, porque acham que são os catedráticos do futebol, acabam estragando uma equipe, como aconteceu com o português. O que ele fez? Ele quis inventar e não adianta. Deu uma de professor Pardal e nosso time nós perdemos muito ponto no Brasileirão. Se tivesse vindo o Dorival, da maneira que ele está conduzindo a equipe hoje, tivesse vindo no começo do campeonato, nós não teríamos perdido, pode ter certeza, nem o Campeonato Carioca, e nós estaríamos numa posição bem melhor do que nós estamos no Brasileirão. Não está nada perdido? Não está nada perdido. Nós estamos competindo com raça, com vontade, com determinação. A única coisa que eu digo é que eu tenho o mesmo pensamento de um amigo que faz a live. O presidente do Flamengo, que tem moral, deveria chamar o Gabigol e falar: Gabigol, vamos começar a treinar um pouco mais o chute a gol, vamos levar um pouquinho mais a sério a tua função, a tua posição. É um ídolo? É um ídolo. Mas um ídolo, ele não deve de maneira nenhuma ficar coberto com um manto de glórias. Ele tem de manter a humildade e procurar dar uma continuidade naquilo que ele representa para uma nação. Ele é um ídolo de mais de 42 milhões de brasileiros. Então ele tem uma responsabilidade de entender que o Gabigol, na categoria dele, já não vou nem falar somente pelo salário que ele ganha, mas pelo que ele representa para o nosso Flamengo, não pode perder um gol daquele. Não pode. Eu tenho 84 anos. Se me deixar lá na frente, o Pedro passar a bola para mim daquele jeito, eu duvido que eu vou perder. Então, não estou criticando a competência dele, eu estou simplesmente observando que o Gabigol, ele está um pouco relaxado nas suas finalizações. Aquilo dali, ele estava sozinho. Ele, a trave e o goleiro no lado. Ele teria de fazer aquele gol. O Pedro foi bondoso, o Pedro poderia ter feito o gol, mas viu que o grau de dificuldade dele era maior do que a do Gabigol, ele passou a bola, como dizer, faz e vamos fechar o jogo. O que aconteceu? Não fez aquele gol e poderia ter custado muito caro para nós. Por quê? Porque como ele não conseguiu fazer, ficou 1-0, o Atlético Paranaense estava tentando jogar por uma bola. Se faz um gol, não existe o C, mas a ideia deles era essa. Ia jogar tudo por água abaixo, simplesmente por uma finalização, né, desesperada, e acreditamos que falta um pouco de treino. Porque não é só esse gol que ele está perdendo, ele já perdeu outro. Então, Gabigol, um conselho de um velho amigo aí, de um velho torcedor e de um velho fã: treina um pouco mais, leva mais a sério a sua posição para alegrar mais ainda o coração daqueles que te amam pelo futebol. Então, seja mais disciplinado, não se preocupe com o adversário em termos de fúria, de raiva, de briga. Pensa no teu futebol, joga a tua bola. Toma um exemplo, leia um pouco sobre esse aqui, esse rapaz aqui. Leia sobre esse para você aprender o que é humildade, o que é futebol. O Zico é um exemplo como alegrar uma torcida, como ter responsabilidade com o seu jogo. Acredito que se você fizer isso, tenho certeza absoluta que você vai ser mais adorado ainda pela torcida. E agora, gente,
nós temos de pensar no Palmeiras domingo. Eu não estou na cabeça do técnico, do Dorival, eu não tenho ideia do que ele vai fazer. O que nós sabemos é que nós temos o Flamengo, Flamengão e o Flamenguinho, que nós chamamos, que é o quadro principal e o segundo quadro do Flamengo, como que jogava-se antigamente na várzea, o primeiro e segundo quadro. E o que acontece é que o Flamenguinho, que nós falamos, o segundo quadro, eles jogam com muita responsabilidade, não tem aquele milindre, eu não estou jogando no principal, nada disso. Eles entram com uma raça, com uma determinação e muitas vezes com uma vontade bem maior do que o time principal. Então, o Dorival conseguiu alegrar todo mundo para jogar. Nós temos agora para jogar contra ele, que é o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Espero que a gente jogue de igual para igual. E a cartada final sobre o Brasileirão. Por quê? Se o Palmeiras ganhar, praticamente o futebol, o final do Campeonato Brasileiro para o Flamengo acabou, porque 12 pontos em poucas partidas, 14, 15 partidas, não vai conseguir tirar. Se ganhar, ficam 6 pontos, aí vamos lutar, é claro que tem de lutar e correr atrás. E vamos esperar hoje à noite, tem o São Paulo e o América de Minas Gerais, vamos esperar quem vai ser o nosso adversário para jogar na Copa do Brasil. Eu penso o seguinte, às vezes eu dou uns palpites na live dos meus amigos e eu vejo que para o Flamengo não tem mais jogo fácil. Não tem jogo fácil, pode ter certeza que não. Todo mundo vai jogar na retranca, vai jogar por uma bola, vai tentar impedir, é o que acontece. Se vier o São Paulo, nós não podemos falar que já é carne fresca e nem o América de Minas Gerais. Jogo é jogado, como diziam os antigos, jogo é jogado e lambaria é pescado. E depois nós vamos entrar na Libertadores. E temos que entrar com vontade, com raça e com determinação. A humildade é o fator principal para o progresso de qualquer profissão. A competência, ela é válida, mas quando se tem a competência e não se tem uma humildade de entender e compreender que sempre tem o melhor. Nós não somos infalíveis, nós não somos absolutos nesse mundo. Eu posso ter uma competência enorme numa profissão e eu pensar que eu sou o único e o melhor e vai ter milhares de melhores do que eu. Então a humildade não é a virtude dos trouxas. A humildade é a virtude de um homem que tem a responsabilidade de entender que precisamos, quando escolhemos uma profissão, nós temos a obrigação de corresponder não só com o salário, mas com aquilo que nós representamos para uma nação. E todos os jogadores do Flamengo, todos os jogadores de seus clubes, eles precisam ter a responsabilidade de honrar o que eles estão fazendo e o que eles representam. Por quê? Um jogador ele pode fazer milhões de torcedores